Fala família JVV, estamos em mais um JVV Responde e eu estou com a presença ilustre do nosso pastor Luciano Subirá. Meu Deus, que honra, gente! Eu queria aproveitar esse primeiro momento antes da gente ir para as perguntas para agradecer, pastor, em nome da nossa geração. Eu acho que o senhor não vai lembrar, mas uns 5 anos atrás, seminário de verão lá no Pastor Humberto em Recife, eu estava assistindo uma mensagem sua que o senhor falava em cima daquele texto onde Paulo fala sobre a antiga aliança, a nova aliança e como nós somos transformados de glória em glória, né? E aquele era um dos textos preferidos que eu tinha, né? Ainda hoje é. Mas quando o senhor começou a ministrar, eu percebi que a interpretação que eu tinha era completamente diferente do que Paulo queria transmitir, né? Mas o senhor trazendo a revelação correta, né, de que aquela luz exterior, aquele brilho em Moisés, na nova aliança trata de algo que acontece de dentro para fora. Isso, né, trouxe uma nova revelação e me fez gostar do versículo ainda mais, né? E eu lembro que eu escrevi uma carta para o senhor à mão, espontaneamente, né? Para trazer para o senhor essa direção mesmo que eu percebia, né? Pastor continua falando para a nossa geração de fazer vídeos e tal, e foi algo bem, né, espontâneo. Eu sei que essa carta chegou ao senhor, eu falei com o senhor rapidamente, não sei se o senhor vai lembrar, mas eu fico feliz de ver, né, que o trabalho e os vídeos, e hoje o próprio Israel, né, que tem essa roupagem mais jovem, transmitindo essa unção. Então, um agradecimento aí da nossa geração para esse ministério que me alcançou, e eu sei que tem alcançado muita gente, viu, pastorzão? Glória a Deus por isso. Amém. Pastor, uma pergunta, né, que eu acho bem pertinente. Como líder de jovens, eu tenho muito cuidado com o tipo de exposição em relação a referenciais que a nossa geração tem hoje, né? Com a internet, né, o senhor pode testemunhar isso, a gente vê que pessoas que não tinham uma influência ou uma voz, de repente elas bombam, né, ou até pode ter um trabalho sistemático para buscar esse lugar de holofote, mas assim, de repente elas estão expostas a um nível de influência muito grande, né, muitos seguidores e etc. E a minha pergunta para o senhor é: como a nossa geração, né, qual conselho o senhor daria para a nossa geração filtrar essas referências e saber onde elas podem se espelhar, né, ter esse cuidado, porque é muito fácil alguém hoje estar num lugar de holofote sem ter, de fato, uma experiência, uma credibilidade para ter aquele nível de influência, né? A influência, como eu vi o senhor falando no seu testemunho, ela pode sucumbir diante do seu próprio ministério, da sua própria influência, né? Que conselho o senhor daria para a nossa geração em relação a esse tema? Não decidir depressa quem é a sua referência, né? Porque às vezes a gente fica impressionado com a palavra, sim, mas não conhece a vida, a história da pessoa. Então, a gente pode também decidir níveis de influência. Bom, aquele ali eu gosto de ouvir e processar o que ele fala, né? Mas muitas vezes as pessoas abraçam um pacote. E isso me preocupa. Antigamente, a pessoa não tinha voz se ela não tivesse primeiro uma vida e uma história. Por quê? A pessoa precisava, para alcançar muita gente, entrar nas mídias anteriores. Rádio primeiro, televisão depois. Tudo isso sempre foi caro. E uma pessoa não chegava lá sem apoio, né? Apoio e suporte financeiro. E normalmente ela não tinha isso se ela não tivesse uma história que inspirasse os seguidores, que depois de conhecerem minha história dissessem: vamos dar voz a esse que de perto nos inspira. Com a internet a coisa mudou, né? Hoje uma pessoa que ninguém conhece, ela pode entrar no comentário de uma conhecida, tretar, causar, chamar atenção, puxar visibilidade. Então, assim, a visibilidade hoje não tem mais necessariamente a ver com a história. Alguém pode ter isso de forma orgânica, alguém pode ter isso de forma impulsionada, né? Então, assim, ficou tudo muito relativo. Então, normalmente, meu conselho às pessoas é: não devemos presumir que ninguém é o que a gente está vendo na câmera. Não significa viver a cultura da desconfiança, mas não viver uma credibilidade tão, né, exagerada, por 2 motivos. Alguém pode ter um ensino correto e, às vezes, uma vida que não é correta. Segundo, a pessoa pode até ter um ensino correto e uma vida correta a ponto de nos inspirar, mas ao longo do caminho ela pode comprometer tanto a vida como o ensino. Então, eu acho que cautela, né? A moçada normalmente não é nem 880, é 8800. Então, assim, cautela, né? À medida que nós vamos permitindo que alguém tenha voz,
dosar esse nível de confiança com aquilo que a gente, né, conhece, com aquilo que a gente descobre. E uma das razões que eu me preocupo com isso foi o que você mencionou, tem a ver com a minha história. Deus me parou no início, eu estava num ministério que começou a crescer de uma forma, né, insana, muito rápido, numa época que a gente não tinha o que temos hoje, que é a internet. E Deus, literalmente, Ele me parou, me tirou do circuito, me levou para o pastorado, e eu tive uma experiência que no dia da ordenação ao ministério pastoral, um anjo de Deus falou com um dos pastores, que era um dos meus mentores, que estava me ordenando, né, e falou para ele, apontando o dedo para mim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar trabalhar, né, por dentro. Então, ele disse assim, numa questão de tempo, o sucesso ia transformar em fracasso, porque ele não tinha estrutura, ele ia sucumbir debaixo do peso do sucesso. Então, as pessoas não necessariamente erram e tropeçam, que acordaram um dia pensando, hoje é dia de maldade, o que é que eu... né, mas simplesmente por falta de estrutura. E diante da visibilidade, o desafio é maior, porque tem gente que ele acha que o que ele é tem a ver com o tanto de seguidor que tem. E, às vezes, o ego sobe, ele não houve correção de gente mais madura, né? Então, se, por um lado, não viver a cultura da desconfiança total, por outro, ter um pouquinho de filtro e devagar, né? Permitindo que, mesmo aqueles que não são perfeitos, que Deus está usando, possam nos despertar, e a gente também dá tempo, inclusive, para que eles, amadurecendo, se tornem referências ainda melhores. Hoje, o que eu gosto de dizer, que para mim é referência, a história. Né? Então, assim, quanto tempo a pessoa tem de casado, e esse casamento é saudável, como os filhos foram criados, né? Esteve envolvido com a igreja local, porque, assim, mesmo servindo no ministério itinerante, eu nunca deixei de frutificar na igreja. Eu me preocupo quando alguém não tem um histórico de envolvimento nenhum, zero, com a igreja. Não é bom sinal. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma avaliação um pouquinho mais ampla. Agora, a gente pode dar um certo crédito a áreas. Puxa, o que esse cara fala sobre isso me inspira. Mas não quer dizer que qualquer coisa que ele falar eu vou beber. Então, eu acho que essa cautela, a capacidade de olhar o todo e entender a história. Né? A Bíblia fala muito sobre terminar bem. Né? Eu gosto quando Paulo diz, encerrei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Né? É esse o momento que a pessoa vira referência. A Bíblia diz que nós temos que imitar a fé que os nossos líderes tiveram. Normalmente está falando de gente que chegou no final da carreira. Né? Quem está no início da carreira pode ser inspiração, mas eu acho que é cedo para botar como referência. Amém, muito bom. Pastorzão, não seria nenhuma pergunta específica, mas eu percebo, e é algo que eu admiro no senhor, essa habilidade de transitar no corpo de Cristo, né, em diferentes denominações, doutrinas. E o senhor tem uma visão muito, muito privilegiada do que Deus está fazendo, né, nessa geração. E a pergunta seria, qual a sua expectativa, né, para essa próxima geração? O senhor tem aí agora o Israel, né, a sua filha, já tem, né, os filhos deles. E o que é que o senhor pensa sobre a igreja nesses últimos dias, sobre essa nova geração? Qual a sua expectativa em relação a essa continuidade, né, que essa nova geração está se levantando agora? Bom, vamos começar da diversidade. Há uma diversidade no corpo de Cristo, até porque a gente consegue ser bem diverso um do outro por característica própria, né? Escolhas, mas Deus também sabe gerenciar isso. Quando Paulo escreve aos Gálatas e diz que o Deus que operou eficazmente em Pedro, o apostolado da circuncisão, operou nele, Paulo, da incircuncisão, os dois eram quase antagônicos, né? Havia muito choque, mas a gente vê Deus trabalhando na diversidade. Eu tive esse privilégio de começar desde o início do ministério, transitar no corpo, e a minha mentalidade no início não era aceitar a diferença. Eu achava, tinha até uma presunção, não vamos deixar todo mundo parecido com a gente, vamos consertar todo mundo. À medida que andava, eu comecei a ter surpresas, boas e ruins, né? E as boas, elas se mostraram maiores, mais surpreendentes que as ruins. Era muitas vezes chegar num lugar de gente que pensava diferente, em alguns detalhes, não a essência das doutrinas principais, mas assim que eu dizia, eu não faria desse jeito, de jeito nenhum, não. Mas ver a graça de Deus se manifestando, o poder de Deus fluindo, resultados, né? Inclusive a marca do sobrenatural presente, e de repente parar e considerar, peraí, Deus e o mover não é exclusividade nossa. Comecei a estudar na história que os avivamentos que normalmente
minguam, é aqueles onde as pessoas se tornam donos. O mover é nosso, a revelação é nossa, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, a lição acho que foi uma soma, um pacote, mas eu tentei ficar alerta porque tinha um chamado para servir o corpo de Cristo, né? Então eu pensava, puxa, como eu consigo? Mas o respeito no início na minha cabeça era muito mais sobre como entrar do que necessariamente aceitar. Ao longo do tempo eu comecei a perceber, esse grupo tem algo para me ensinar que eu não sabia, aquele outro grupo tem outra coisa para me ensinar que eu não sabia, aquele também tem isso. Às vezes eu sento com líderes e digo, cara, me ajuda a entender isso, porque isso aqui eu não consigo concordar com você. Talvez uma explicação, e às vezes uma explicação elucida, e às vezes na conversa eu consigo elucidar outros. Mas tinha uma frase dos Morávios, foi um movimento de oração que durou mais de 100 anos. Imagina uma reunião de oração que durou mais de 100 anos sem parar, ininterrupta. Isso gerou um movimento missionário poderoso. Os Morávios tinham uma frase que John Wesley popularizou a ponto de alguns achar que era dele. Dizia assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas secundárias, tolerância. E em tudo, amor. Né? Quando a gente aprende a andar em amor, a gente sabe que desde não negociar o que é essencial, envolve também a necessidade de ser um pouco tolerante. Isso me ajudou bastante e eu espero continuar aprendendo. O que Deus está fazendo no Brasil é algo fantástico, né? Tem igrejas que têm visibilidade na mídia, tem holofote, tem lugares que a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Mas Deus está fazendo algo lindo. Tem muita coisa errada para ser arrumada, com certeza. Eu digo que a gente ainda precisa, não é só de avivamento, é de reforma, mas o que eu tenho visto andando por aí me faz ficar assim, apaixonado nessa grandeza de um Deus que está à frente, está no controle da sua obra. Em relação à pergunta da próxima geração, a gente confia exatamente na grandeza e no controle de Deus, porque quando a gente pensa no lado humano de querer controlar, tudo que é diferente da gente gera insegurança. Então eu lembro quando eu comecei a pregar, né, para a geração de meus pais era um choque, porque eu aparecia de calça jeans, uma camisa para fora da calça, na época era assim, era um choque. Né? Hoje, 30 anos depois, eu me visto exatamente igual 30 anos atrás. Isso mostra o quê? Que a gente tem a tendência a ser inovador quando começa e conservador ao longo do processo. Né? Aí, às vezes, eu olho para a nova geração, as calças rasgadas, e eu digo, me ajuda, Senhor, a ter a abertura onde deveria e a não ter onde não deveria. Então, assim, a gente sempre tem a tendência humana a ficar inseguro. Né? Quando Gutenberg trouxe a imprensa, aliás, algo que a gente tem que perceber na história, sempre que Deus está fazendo algo novo em relação ao reino, tem uma revolução na comunicação. Antes da chegada de Cristo, o Império Grego unifica uma língua e um pensamento, uma cultura no mundo. O Império Romano vem abrindo estrada, fazendo caminhos, e era o cenário que o Evangelho precisava para ser propagado na hora que chegou. Você vê, associado ao tempo da Reforma, a gráfica e a imprensa de Gutenberg, que botou a Bíblia na mão do povo, permitiu a literatura. Então, esse advento que nós estamos vivendo da internet, embora ele possa trazer muito prejuízo, eu creio que é uma oportunidade ímpar. Né? Esse eu tenho usado com força. Mas algumas coisas me preocupam, porque até onde nós estamos usando uma nova estratégia de comunicação e até onde adotamos um estilo. Então, por exemplo, pode estar cedo, pode ser só preconceito, falta entender melhor, mas eu ainda tenho preocupações com o chamado metaverso. Você ter um culto transmitido pela televisão, via internet, para alcançar mais gente, é um meio de comunicação diferente de uma realidade. Agora, quando a gente começar a misturar um ambiente de fantasia, eu não sei aonde isso pode ir. Então, ainda tenho preocupações que, como eu disse, não estou aqui criticando quem está pregando lá. Né? Eu acho que nós sempre vamos ter uma diferença de pensar entre os evangelistas que querem alcançar todo mundo de todos os meios e aqueles que estão preocupados com a estruturação do que vem depois. Mas eu não posso negar que eu tenho muitas preocupações, a cultura ela muda muito rápido de uma geração para outra e, ao mesmo tempo que a gente tem que saber fluir no meio das mudanças, a gente não pode absorver valores distintos. Eu ouvi outro dia uma declaração do pastor Edilson de Lira, lá do Verbo de Petrolina, que eu achei muito, muito interessante. Ele falou assim, a gente, quando pensa no barco, o propósito dele é que ele esteja na água. Se ele estiver fora, ele não está cumprindo o propósito. Mas se a água entrar no barco,
também vai sabotar o propósito. Então, o crente não cumpre o propósito fora do mundo, a gente tem que estar no mundo. Mas se o mundo entrar no crente, na igreja, nós vamos ter uma bagunça. Mas, quando a gente fala dessa nossa preocupação, que é o controle humano, a gente fica, puxa, como podemos aconselhar, orientar? Mas algo que nós não podemos perder de vista. Nosso Deus soberano continua no controle. Ele está planejando a próxima geração de líderes, ele está planejando soluções, pessoas vão ter o direcionamento do Espírito Santo. Então, pensando nessa perspectiva de fé no que ele tem prometido, eu fico muito empolgado com o que está por vir. Naturalmente, eu tenho algumas inseguranças, né? Mas, espiritualmente falando, eu creio que a próxima geração vai mais longe, né? Não é questão de ser uma geração melhor. Eles têm um legado maior, eles têm uma plataforma em cima da qual pode construir, que a gente não tinha, né, antes. Então, a minha geração já foi além da dos meus pais. A outra geração que vem na sequência pode ir além. Então, eu estou cheio de expectativas sobre o futuro da igreja, né, do que Deus vai fazer, mesmo que o cenário do mundo seja caótico. Sim. Eu costumo pensar, pastor, que existe até quase uma obrigação para a nossa geração de correr com mais velocidade, porque um caminho já foi pavimentado, né? Eu penso no pastor Bud, que é o nosso fundador do ministério. Ele teve que, literalmente, né, espiritualmente falando, abrir um caminho que estava fechado mesmo no coração das pessoas, e hoje existe uma estrutura, existe toda uma pavimentação para a nossa geração correr com mais velocidade. E eu creio, como o senhor falou, a gente tem essas ferramentas já disponíveis, né, para avançar. E às vezes a gente pensa só no privilégio, Sim, mas todo privilégio é acompanhado de uma responsabilidade. A geração que recebe mais com grandes poderes, né? Tem uma responsabilidade maior. Pastorzão, para encerrar a última pergunta, nós temos um evento aqui que é sediado em Campina Grande, chamado JPN. É um evento a nível, né, Brasil e até internacional mesmo, onde os jovens de todo o Brasil vêm para cá, né, um evento do Ministério Verbo da Vida, JPN, Jovens para as Nações, né? E a temática desse ano é Outside, né, chamados para fora, prontos para sair e salvar, é o lema que a gente está trazendo. E eu queria que o senhor comentasse para a nossa geração, né, qual é a relevância do ID, né, que não é uma sugestão, não é um conselho de Jesus, é uma convocação, né, um mandamento. Como é que o senhor, né, traria esse conselho em relação ao cumprimento do ID, né, e a relevância de cumprir o ID para o cristão? O ponto de partida é lembrar que Jesus não deu um hashtag fica a dica, né? Eu digo que a grande comissão não pode ser entendida como grande sugestão. Mas eu acho que o que dificulta alguns é talvez pensar que o evangelismo tem que ser realizado numa dimensão maior do que ele imagina, né? Então, nem todos nós vamos ser evangelistas no sentido de fazer cruzadas, de pregar uma mensagem, que no apelo veio muita gente, mas todos nós temos a responsabilidade de dar um bom testemunho. Nem sempre o dar o testemunho significa que você tomou a iniciativa da conversa. Porque, por exemplo, a pessoa mais tímida fica morrendo de medo disso. Eu lembro a primeira vez que saí na rua evangelizar, minhas pernas tremiam que nem vara verde, eu tinha medo, né? Mas não era medo de falar, era medo do desconhecido, medo da reação, meio, né? E acredito que às vezes a gente esquece como foi começar e presume que todo mundo vai ter facilidade. Mas Pedro diz que nós temos que estar sempre prontos para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão que é em nós. Então, para todo mundo que tem o ID, para essa moçada, eu sempre digo, cara, se prepare. Conheça a palavra, conheça as dúvidas que são comuns, os questionamentos. Porque eu lembro que uma vez eu fui pregar para uma pessoa que me fez tanta pergunta que eu não tinha resposta, que eu passei vergonha, né? Não passei vergonha no sentido pessoal, não o cristianismo, porque a Bíblia tem resposta, mas eu não tinha, né? Então, isso não significa que a gente tem que conhecer todas as coisas, mas o básico, o essencial, é a primeira preparação. Então, às vezes, você não vai tomar iniciativa, outro vai, mas perguntou, pelo menos eu sei responder, né? Segundo, o testemunho não é pregado apenas com uma exposição eloquente, mas com estilo de vida, né? Tem pessoas que, às vezes, nós vamos colher o que o outro plantou. Paulo fala sobre um planta, o outro, né, rega, Deus dá o crescimento. Nessa diversidade, Jesus falou para os seus discípulos, eu enviei vocês a colher aquilo que vocês não plantaram. Às vezes eu faço um apelo em alguém que está me ouvindo pregar no auditório, ele corresponde ao convite para aceitar Cristo, mas outras pessoas trabalharam naquilo, né? E às vezes o crédito parece ser do camarada que fez o apelo. Mas o inverso também pode acontecer. Alguém que já está
frequentando cultos, começou a entender o evangelho, ainda não se decidiu, às vezes pode ser abordado por esse jovem, né, que vai levá-lo a um posicionamento de decisão. Então, eu acho que a gente tem que deixar mais leve no sentido de que, quando Jesus nos mandou evangelizar todas as nações, não é cada um de nós como indivíduo que vai pisar em todos os países, né, mas nós coletivamente faremos discípulos, né, de todas as nações. Então, se cada um imaginar o efeito multiplicação, hoje nós somos pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. O último censo, que é de 2010, está bem desatualizado, já dizia que nós éramos 40 milhões de evangélicos. Acredita-se que hoje nós somos, no mínimo, 50 milhões. Tem gente falando mais. Isso significa que nós já somos 1/4 do Brasil. Se a gente é 1/4, é só pensar assim, se cada crente, média, porque alguns vão fazer mais, outros menos, nos próximos anos, não estou nem falando no ano seguinte, conseguisse levar 3 pessoas a Jesus, nós teríamos uma nação inteira convertida. Ou seja, o desafio não é tão grande ou assustador quanto parece, mas às vezes a gente imagina que tem que ganhar a cidade inteira sozinho e não é bem assim. Então, eu acho que cada um tem que olhar para o ID e dizer, juntos nós vamos fazer muita coisa, mesmo que sozinhos a gente não pareça estar fazendo uma diferença tão grande, né? Vamos imaginar hoje que cada um conseguisse levar mais um. A igreja dobrava, né, de 50 para 100 milhões. Então, eu acho que às vezes alguns assustam com o ID. Segundo, o Senhor nos mandou pregar, não mandou a gente garantir o resultado, né? Tem gente que talvez você vai pregar o evangelho não vai corresponder agora, isso não significa que não vai depois, que aquela semente não vai ter resultado, né? Eu vejo gente que diz assim, puxa, mas eu não estou vendo resultado, não vejo quase ninguém converter quando eu prego. Eu falo, no mínimo você está treinando para ficar melhor e uma hora ter mais resultados. Então, a gente precisa pensar por lá de fora, né? Precisa enxergar nossa missão está do lado de fora, a gente equipado lá de dentro para cumprir a missão do lado de fora. E os jovens sempre foram a força de trabalho, a mão de obra, né, da igreja. Quando Ananias e Safira morreram, quem que foi enterrar? Os jovens, né? Eles têm pique, têm disposição, têm ânimo, é uma coisa impressionante. Então, quero encorajar vocês, vamos cair para dentro. Nosso Senhor conta conosco, não nos deixou sozinhos no cumprimento da missão, Ele vai nos dar graça e recurso, né? Se dê o direito de aprender enquanto faz, né? Não se obrigue a ter todos os resultados, mas crie a cultura. Nós temos que transbordar o Evangelho. Amém. Que honra, gente. Esse foi o nosso JVV Responde. Compartilhe esse vídeo, né? Traz, né, a oportunidade para outra pessoa ter acesso a essas instruções. Pastorzão, muito obrigado, né? Vou deixar esse espaço para o senhor mandar uma última dica, mensagem, conselho aí para a nossa geração e a gente terminar aqui. Amém. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim, cuida de ti mesmo e dos que te ouvem, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Eu gosto de dizer que salvação é transbordante. Uma pessoa que não está preocupada com a própria salvação, com o seu crescimento, dificilmente vai tocar os outros, né? Jesus diz que um cego não pode guiar outro. Então, meu conselho, até antes de tentar entender como transbordar, viva intensamente sua experiência de salvação, seja grato a Deus por aquilo que você recebeu, procure, né, experimentar o máximo que você puder, viver intensamente em Deus, porque quanto mais você valoriza o que você tem, mais você transborda, ou com mais impacto você consegue transbordar, né? Então, sem perder a visão por lá de fora, dedique ao seu crescimento espiritual. Foi um prazer compartilhar aqui com vocês esse tempo. É isso aí, galera. Valeu!